Ontem foi um dia de grandes vitórias para o povo brasileiro no Congresso. Vitórias para o cidadão de bem, o cidadão que cumpre os seus deveres antes de exigir os seus direitos. Como você deve estar lembrado, no vídeo de ontem eu expliquei do que se tratava o veto 46 de 2021, expliquei qual era o grande perigo da possível derrubada dele e apresentei duas provas irrefutáveis de que o combate às fake news no Brasil não passa de uma narrativa para perseguir opositores. O vídeo de ontem, inclusive, foi ao ar bem mais cedo do que o nosso tradicional horário das 20 horas, justamente para que essas informações chegassem até você o quanto antes, e o vídeo acabou estreando justamente no momento em que esse projeto estava sendo votado. Felizmente, com 317 votos favoráveis, 139 votos contra e 4 abstenções, o veto em questão foi mantido. Portanto, não foi dessa vez que os defensores da censura conseguiram que o Brasil tivesse uma lei que criminalizasse o compartilhamento de fake news com pena de 1 a 5 anos de prisão e multa. E eu repito aqui o que eu falei no vídeo de ontem. Não falo em defesa de informações falsas, não tem nada a ver com isso. O problema é quem determina o que é verdade e o que é mentira, para que então as consequências que estariam previstas em lei fossem aplicadas. É esse o centro da questão. Enfim, ainda houve outras grandes vitórias no Congresso ontem, mas antes eu preciso mostrar o comentário da pseudo-jornalista Natuza Neri, da Globo News, mostrando sua indignação com o fato do veto ter sido mantido e usando como argumento justamente essa distorção sem vergonha de que o veto seria em defesa das fake news. Porque, veja, se a gente for pegar, o Camarote citava os cerca de 300 votos a favor da fake news. Porque imagina aqui, quem está votando contra uma medida que inibe a fake news está votando a favor. Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda, é a direita também, é o centro-direita também, é o que a gente chama de centrão, de braço auxiliar da extrema-direita. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, né, do monstro, da hidra, que é um monstro, corpo de monstro e cabeça de serpente, que vai comer a todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news. Então vai centrão, vai lá na frente, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já é alvo constante de fake news. Daqui a pouco vai vir o Arthur Lira quando ele deixar o poder, daqui a pouco vai vir o deputado do Maranhão, vai vir o deputado de Pernambuco, vai vir o senador do Ceará, engolirá todo mundo. Esse é o ponto. Então é muito ruim que nesta votação 257 deputados tenham trabalhado para derrubar o veto e 41 senadores. Então tem 257 deputados hoje contra a democracia. Olha quantas incoerências em uma fala só. Primeiro, a distorção absurda que ela faz dizendo que esses parlamentares defendem a mentira. Segundo, que ela diz que a decisão desses parlamentares é contra a democracia, mas a decisão foi tomada por parlamentares democraticamente eleitos para tomarem esse tipo de decisão em nome do povo. Isso é a democracia. E terceiro, que ela diz que as fake news são um monstro que um dia engolirá todos eles. Não, não são as fake news. Mesmo que de fato sejam fake news que engolem pessoas, pois o combate a informações falsas se dá com a exposição da verdade. Ponto. O que engole pessoas é a censura, uma censura aplicada por aqueles que estão no poder e querem calar seus críticos e opositores, e para isso inventam narrativas de que há fake news, que há discurso de ódio e que isso precisa ser combatido. Isso é que engole pessoas, porque contra a censura não há defesa, não temos a quem recorrer. E eu aproveito para dar um aviso à pseudo-jornalista Natuza Neri. Hoje, o seu posicionamento é alinhado ao de quem está no poder, por isso, hoje você e suas colegas têm toda a liberdade para expor as suas opiniões como bem entendem. Só que a partir do momento em que vocês não forem mais convenientes para essas pessoas e aí começarem a expor fatos ou opiniões que os desagradem, vocês serão engolidas pelo monstro, não das fake news, o da censura. E quando isso acontecer, dona Natuza, pessoas como eu vão debochar da situação dizendo que vocês tiveram que mereceram? Não, pessoas como eu vão continuar defendendo os mesmos princípios e a liberdade de expressão é um deles, pois essa luta é pelos princípios e não por questões pessoais ou por vingança. Bom, outra grande vitória para o povo brasileiro no Congresso ontem foi a derrota
derrubada do veto de Lula em relação às saidinhas dos presos. O projeto de lei que restringe a saída temporária de presos em datas comemorativas foi aprovado em fevereiro desse ano, mas ao ser sancionado, ele foi parcialmente vetado por Lula, justamente nessa questão das saidinhas. Ontem o Congresso derrubou o veto de Lula e com isso prezou pela segurança dos cidadãos brasileiros de bem. E ainda outra vitória importante foi em relação ao uso do orçamento do governo para financiar pautas específicas e controversas defendidas apenas por eles. O presidente Lula havia vetado uma emenda na Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024, que proibia o governo de promover e financiar de forma direta ou indireta invasão de propriedades rurais privadas, ações que influenciem crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ações que desconstruam ou diminuam o conceito da família tradicional, cirurgias de mudança de sexo em crianças e realização de abortos fora dos casos autorizados em lei. O Congresso ontem derrubou esse veto, fazendo com que o uso de dinheiro público para esses fins volte a ser proibido. Ao meu ver, mais uma grande vitória, pois defende a propriedade privada, defende a vida de bebês que não têm a chance de se defender, defende que decisões cruciais na vida de uma pessoa só sejam tomadas quando ela já tiver idade e maturidade suficiente para decidir por conta própria, e em relação ao conceito de família, continua dando liberdade para que cada um forme a sua família da forma que bem entender, mas evita que dinheiro público seja usado para influenciar nessa formação. Simples e objetivo. Só que as sessões conjuntas e individuais de cada casa ontem no Congresso não foram só de vitórias. Uma das pautas aprovadas na Câmara ontem foi a taxação em 20% sobre as compras internacionais de até $50. A narrativa usada hoje para isso é de que essa taxação torna mais justa a concorrência para empresas nacionais. Balela. Se fosse para favorecer empresas nacionais, há diversas outras formas de fazer isso, mas o atual governo não quer abrir mão de arrecadação. E a taxação sobre compras internacionais, coincidentemente, aumenta a arrecadação. Enfim, o fato é que essa aprovação na Câmara aconteceu de uma forma muito estranha. Isso, infelizmente, não é raro de acontecer, mas não deixa de ser estranho. O presidente da Casa, Arthur Lira, que era a favor da aprovação, conseguiu fazer com que isso fosse aprovado em menos de 15 segundos. Em votação, substitutivo oferecido pelo relator da Comissão Especial ao projeto de lei 914 de 24, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, presidente. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas ressalvadas os destaques. Assim fica fácil, né, seu Arthur? Até que um deputado processe a informação que acabou de ouvir, o próximo já estará em votação. Ah, antes que eu me esqueça, Felipe Neto, corre aqui ver esse vídeo. Tem muita gente achando que o governo decidiu criar imposto novo para taxar a Shopee, a Shein, o AliExpress, a Alibaba. É uma mentira que está sendo disseminada por articuladores de mentira, de fake news da extrema. E por falar em votação na Câmara dos Deputados, eu quero compartilhar aqui a indignação de Marcel Van Hatten com o fato de que o PLN 13 de 2024 estava sendo colocado para votação sem estar previsto em pauta e sem que os parlamentares tivessem tempo de ler o relatório. E essa é mais uma das coisas que, apesar de não ser raro de acontecer, mostram a sujeira que existe na política brasileira. Presidente, eu sou gaúcho, meu estado continua embaixo d'água em grande parte, e nós estamos falando de botar um PLN de quase 3 bilhões de reais aqui, que não estava na pauta, para distribuir para não sei quem. Ninguém leu isso aqui, enquanto meu estado está embaixo d'água, presidente. Isso é uma vergonha. Eu gostaria de deixar consignado, não pela oposição, não, como gaúcho e parlamentar brasileiro, que é uma vergonha esse Congresso Nacional botar esses 3 bilhões para votar. O governo não liberou nem 1 bilhão para os nossos empreendedores, que não tem mais nada, nem móvel, nem cadeira, nem nada. E aqui estão querendo votar 3 bilhões de reais na calada da noite. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer que se o Congresso fizer essa pouca vergonha hoje, nessa noite, esqueçam, o Rio Grande do Sul vai cobrar cada um de vocês. Eu não posso aceitar tanta sem vergonha na noite de hoje, como gaúcho e como brasileiro. E deixe disso, senhor presidente, vergonhoso o que está sendo debatido aqui. Nenhuma matéria poderá ser incluída em ordem do dia sem que tenha sido efetivamente publicada no Diário do Senado Federal e em avulso eletrônico, no mínimo com 10 dias de antecedência. Senhor presidente, não há acordo, porque se acordo houvesse, seria muito diferente. Nós estamos tratando aqui de quase 3 bilhões de reais, de um senador que acaba de falar em demagogia quando eu tratei do Rio Grande do Sul. Todos nós aqui, senhor presidente, sabemos, sem nenhuma demagogia, sem nenhum apelo mais superficial,
de que a saúde pública brasileira é a área da administração pública que mais precisa de recursos. Fala em demagogia quando eu tratei dos meus concidadãos que estão embaixo d'água, lendo aqui um voto que é para beneficiar sei lá quem, talvez as construtoras da família dele, que já receberam quase 40 milhões de reais, segundo a própria imprensa. Senhor presidente, demagogia eu não aceito. Eu estou aqui para representar o meu povo gaúcho e não para ouvir desaforo de quem quer votar coisa na calada da noite, colocando um PLN de quase 3 bilhões de reais em pauta, sem que ninguém tenha discutido isso. Senhor presidente, Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, tem uma história a zelar. Eu sei que muitas pessoas o criticam e muitas vezes eu também o critiquei. Mas esta é a noite para o senhor olhar para o Rio Grande do Sul e dizer para todo o Brasil: eu não aceito sacanagem aqui não. Porque se é ou não é sacanagem, já nem importa mais. Me permitam falar, se é ou não, nem importa mais. Porque só de botar na pauta e fazer votar sem que a gente leia, o relator acabou de ler. O relator acabou de ler o seu voto no microfone. Quem aqui às 7:50 da noite leu? Levanta a mão. Eu quero saber. Levante a mão os deputados que leram o relatório. Levanta a mão, pelo amor de Deus, alguém. Nem o governo. Pelo amor de Deus. Foi colocado hoje na pauta. O Rio Grande do Sul, senhor presidente, está recebendo de Pronamp 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Sabe o que é isso? Para 30% de CNPJs embaixo da água de Porto Alegre é nada. Um livreiro, perdeu o deputado Cleitinho, o senador Cleitinho, 800 mil reais em mercadoria, mais 400 mil em imóveis e não sei o que. Sabe quanto ele pode tirar no Pronamp do 1 bilhãozinho do governo? No máximo 150 mil reais. O que ele pode fazer com 150 mil reais, senhor presidente? Sabe o que ele disse? Eu não vou repetir aqui porque é indecente. Mas não é mais indecente do que o que se está tentando fazer aqui. Botar 3 bilhões de reais na calada da noite. Vocês acham que o Rio Grande do Sul vai ser esquecido assim? Não deu nem 30 dias do início da tragédia e já estão rindo na nossa cara aqui. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, honre, porque nem sequer foi despachado por Vossa Excelência esse PLN. Não foi. Honre a sua cadeira, Vossa Excelência sabe fazer isso muito bem, o Brasil espera. Muito obrigado. Partindo agora para o próximo assunto, que será muito breve. Ontem o governo federal realizou uma cerimônia em Brasília para apresentar o que eles chamaram de primeiros resultados em relação à alfabetização de crianças durante a sua gestão. O dado mais importante é de que o percentual de crianças alfabetizadas na idade certa, que em 2019 era de 55%, mas em função da pandemia caiu em 2021 para 36%, em 2023 voltou para 56%. E isso foi apresentado pelo governo Lula, tanto pelo próprio Lula quanto pelo ministro da Educação, Camilo Santana, como um dos resultados das ações do próprio governo. Só que eles esqueceram de mencionar um detalhe muito importante. O programa ao qual eles atribuem esses resultados só foi lançado na metade de 2023 e até o mês de novembro nenhum recurso havia sido investido ainda pelo governo nesse sentido. Ou seja, os dados apresentados pelo governo Lula como os primeiros resultados na alfabetização da sua gestão não são resultados da sua gestão. A pergunta que fica é: será que Moraes incluirá os integrantes do governo no inquérito das fake news? E por falar em Moraes, eu quero finalizar aqui com um assunto que é muito delicado para ser tratado em função do momento, mas é uma curiosidade que me deixou muito surpreso e por isso, com todo respeito, eu vou compartilhar agora com você. Ontem foi anunciado que o pai do ministro Alexandre de Moraes, o senhor Leon Lima de Moraes, faleceu. Apesar de todas as divergências com o ministro, eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos de pesar a toda a família e respeitosamente vou contar de forma muito breve o que me surpreendeu. Quando eu li as notícias, eu fiquei curioso para saber quem foi o pai do ministro. E pesquisando um pouco, eu descobri através do perfil que ele tinha no Facebook, e eu pesquisei mais um pouco para confirmar se isso era verdadeiro, e era mesmo. Tem inclusive uma matéria um pouco antiga no site da Gazeta do Povo que mencionava isso. Eu descobri que o pai de Moraes era bolsonarista, abertamente declarado no seu perfil. Obviamente é comum que haja divergências políticas dentro de uma família, mas esse fato me chamou a atenção por Moraes ser quem é, pela atuação que ele vem tendo dentro do cenário brasileiro, uma atuação que você já conhece muito bem. Bom, apesar da inconveniência do momento, imagino que esse fato tenha surpreendido você também e imagino que você também tenha ficado pensando em como vinha sendo a relação e as conversas entre eles nos últimos anos.
No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.